Olá, sexto ano, boa tarde. Pessoal, essa é a ADE de matemática que vocês deveriam ter buscado na escola, né? Ou já buscaram e precisam resolver e devolver na escola depois. Só que vocês vão preencher ela, vão resolver, vou fazer umas explicações dos exercícios. Assim que terminar, vocês vão tirar uma foto desse gabarito que vocês estão vendo na tela e vão me enviar para a professora pelo WhatsApp, tá? Então, vai me enviar a foto desses exercícios respondidos. Lembrando que são 26 questões, você está vendo o gabarito, A, B, C, D, ele precisa ser preenchido. Então, tem que pintar a bolinha, não é para fazer um xizinho, tá? Tem que pintar a bolinha inteirinha. Por exemplo, se na questão 1 você colocou letra C, você precisa pintar toda a bolinha da letra C, certo? Então, preencham certinho, nome da escola, professora Tsuya Ono Kimura, o nome de vocês, a data de hoje e a turma, que sexto ano que você é. Questão 1. Observe o número apresentado no quadro abaixo. 12.650. Uma decomposição desse número está representada em... Então, você vai ter que ver. Esse 1 do 12.650, ele representa quanto? Ele representa 1? Ele representa 10? Ele representa 100? Ele representa 1.000? Ou ele representa 10.000? E esse 2? O 2 representa quanto? 1, 10, 100, 1.000 ou 10.000? E o 6 e o 5? Então, você vai ter que fazer a decomposição numérica desse número e assinalar a alternativa correta. Exercício 2. Observe a sentença matemática apresentada abaixo, no qual o símbolo do triângulo corresponde a um número. Então, um triângulo mais 4 igual a 12. Quanto? Quer dizer que esse triângulo, ele representa quanto? Que número que mais 4 dá 12? Você vai ter que pensar e assinalar a resposta correta. Tá fácil esse, hein? Questão 3. O artilheiro de um campeonato é o jogador que marcou o maior número de gols durante o campeonato. O gráfico abaixo apresenta o número de gols marcados pelos jogadores que mais marcaram gols em determinado campeonato. Então, tem aí o nome dos jogadores, ó. O Anderson, o Bruno, Carlos, Douglas e o Eduardo. Cada bolinha representa 5 gols que cada um fez. Por exemplo, olha o Douglas. O Douglas tem 2 bolinhas. Cada bolinha que o Douglas tem representa 5 gols. Então, quer dizer que o Douglas fez 10 gols. Se você olhar no quadro da esquerda ali, ó, número de gols marcados, você vai perceber que as 2 bolinhas vai até a linha do 10, que representa 10 gols que o Douglas fez. De acordo com esse gráfico, o artilheiro desse campeonato marcou quantos gols? Então, só para lembrar, artilheiro é aquele que marcou mais gols. Então, você vai ter que procurar a pessoa que fez mais gols e verificar quantos gols ela fez. E aí é só assinalar a resposta. 4. Observe no gráfico abaixo o preço da borracha que Raquel comprou. 95 centavos. Qual é o valor posicional do algarismo 5 no preço dessa borracha? Então, esse 5, ele é 5 centésimos do real, 5 décimos do real, 5 milésimos de real ou 5 unidades de real. Então, você vai ter que lembrar das casas lá decimais, né? Unidade, décimos, centésimos, milésimos, e vai ter que ver que casa que o 5 ocupa. Questão 5. A malha quadriculada abaixo, com algumas peças destacadas de cinza, representa a tela de um jogo eletrônico chamado Tetris, em determinado momento de uma partida. Então, esse Tetris é aquele jogo que tem nos minigames, nas televisões, né? Tem algumas televisões que tem esse joguinho. Muitas pessoas baixam também esse joguinho para jogar. Vai descendo as pecinhas, são 4 formatos, são pecinhas de 4 quadradinhos, né? Formada com 4 quadradinhos. E aí você vai virando essa pecinha e vai encaixando
né, no jogo, né? Tem que preencher a tela. Cada linha inteira preenchida vai valendo ponto. Não sei se vocês conhecem esse jogo, né? Da minha época ele era muito famoso, porque a gente comprava aqueles minigames, sempre vinha o Tetris, né? E a gente adorava. Então, assim, tem toda essa área branca. Cada quadradinho representa 1 cm². Por quê? Porque o lado dele é 1 cm. E a questão é, qual é a área da parte cinza? Ou seja, quantos quadradinhos tem aí pintado de cinza? Então, vocês vão ter que contar e assinalar a resposta. Questão 6. Observe no quadro abaixo uma decomposição de um número natural. 2 unidades de milhar, mais 5 dezenas, mais 6 unidades. Essa é uma decomposição de qual número? Então, você tem que pensar assim, ó. 2 unidades de milhar é o quê? É 2? É 200? É 20? É 2000? Quanto que é? E 5 dezenas? 5 dezenas é quanto? É 5? É 50? É 500? E 6 unidades é o quê? É só 6? É 60? É 600? E aí você vai descobrir que número que é esse. Então, você vai colocar o valor das 2 unidades de milhar, mais 5 dezenas, mais as 6 unidades, vai somar e vai encontrar o valor correspondente. Questão 7. Mariana produziu 196 biscoitos artesanais. Depois, ela distribuiu igualmente esses biscoitos em 4 pacotes para vender. Qual foi a quantidade de biscoitos que Mariana colocou em cada um desses pacotes? Então, ó, ela produziu 196 e vai dividir em 4 pacotes, certo? Já dei uma dica. Então, façam o cálculo e vocês vão descobrir aí quanto que Mariana colocou em cada pacote. Questão 8. Marta comprou uma pulseira por R$ 30. Como essa pulseira não lhe serviu, Marta a vendeu para sua prima com um desconto de R$ 16 em relação ao preço que pagou. Por quanto Marta vendeu essa pulseira para sua prima? Então, ela pagou 30. Só que ela não vendeu por 30, ela deu um desconto. Então, ela baixou o preço. Ela deu um desconto de R$ 16. Então, você tem que descontar esse valor, né, do preço da pulseira para descobrir aí por quanto que ela vendeu. Questão 9. Observe no quadro o valor que Heleno pagou em uma loja de departamento. R$ 790,42. Qual é o algarismo que ocupa a ordem dos centésimos nesse valor? Vou dar uma dica. Centésimos, centavos, né? Pensa aí. Questão 10. Em um dia de chuva, 1/3 dos alunos da classe de Isabela faltou à aula. Escreva por extenso a fração dos alunos que faltaram à aula nesse dia. Bom, ao fazer a leitura, eu já dei praticamente a resposta. Só atenção e assinalar a resposta certa. Questão 11. Na malha quadriculada abaixo está representado em cinza o desenho de um cachorro. Olha que cachorrinho bonitinho aí. Uma redução desse desenho está representada em qual das figuras? Quando a gente faz a redução, essa redução precisa ser proporcional. Eu não posso puxar a figura de lado, esticar para um lado, esticar para o outro, esticar para cima ou para baixo. Eu tenho que diminuir ele proporcionalmente. Ele tem que continuar com o mesmo formato, com o mesmo rabinho, com o mesmo tanto, com as patinhas, né? Sempre virada para o mesmo lado, né? Então, você tem que prestar atenção aí e indicar qual deles representa a redução desse desenho. Tá fácil esse, hein? Questão 12. Neide ganhou uma caixa com 8 bombons, dos quais 6 são recheados com uva e 2 recheados com cereja. Visualmente, não é possível diferenciar os recheios desses bombons. Ela escolheu um desses bombons aleatoriamente para comer. Qual é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva? Então, é assim. Quando a gente faz uma razão,
A razão é a parte pelo total. Então, vocês vão ter que analisar quantos bombons são os de uva e quantos bombons são no total. E aí, vai fazer a fração e vai assinalar a resposta. Questão 12. Não, questão 13, desculpa. Considere o número racional apresentado no quadro abaixo, 0,06. Qual é a escrita por extenso desse número? É 6? É 6 centésimos? É 6 décimos ou é 60? Como que a gente lê esse número? Questão 14. Bruno e José estavam jogando cartas quando decidiram fazer um experimento. As cartas que eles brincavam tinham 3 desenhos diferentes e ao todo eram 15 cartas, sendo 5 de cada desenho. Nesse experimento, Bruno escolheu aleatoriamente 2 cartas e pediu para que José adivinhasse os desenhos contidos nas cartas escolhidas, independente da ordem. Observe na figura abaixo os 3 desenhos diferentes que as cartas tinham. Então, a carta tinha a bolinha, a estrela e o coração. Quais as possíveis opções de pares de cartas que José tinha para adivinhar? Então, olha só. Ao todo tinha 15 cartas, 5 de cada desenho. Então, tinha 5 bolinha, tinha 5 estrela e tinha 5 coração no total, certo? E ele escolheu aleatoriamente 2 cartas. Ele estava com 2 cartas aí na mão, né? E pediu para que o outro adivinhasse as cartas escolhidas. Então, quais são as possibilidades de 2 em 2 que ele pode escolher daí? Por exemplo, ele pode pegar uma bolinha e uma estrela? Pode pegar uma bolinha e um coração? Ele pode pegar 2 bolinhas juntas? Então, você vai ter que pensar aí em todas as possibilidades de 2 em 2 dessas cartas. Lembrando que tem 15 cartas e dessas 15 cartas aí, né, 5 de cada desenho. Tudo bem? Esse tá um pouquinho mais difícil aí para vocês pensarem. Questão 15. Durante uma aula de geometria, Pedro montou uma figura geométrica utilizando 4 esquadros iguais. Observe na malha quadriculada abaixo a figura colorida de cinza que Pedro montou. Então, tá vendo que formou um desenho cinza? Como que é o nome dessa figura aí? É um losango? É um quadrado? É um retângulo ou é um triângulo? O que é esse desenho cinza no meio? Tá fácil esse, hein? Questão 16. Observe no desenho abaixo as prateleiras de um balcão de padaria onde ficam os alimentos. Então, ali tem um docinho, tem uma rosquinha, tem um pão, né? Cada um é um presto, né? No 4, e assim por diante, né? Cada desenho tem uma representação no quadro. Se vocês perceberem, as linhas do quadro têm nome. A primeira linha é chamada de P, a segunda de Q, a terceira de R e a última linha de S. E aí, as colunas têm a numeração, tem a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Por exemplo, vocês estão vendo o brigadeiro, que é o último do quadrinho? O brigadeiro está na linha do S e na coluna do 4. Então, o brigadeiro está no S4, certo? Mas a pergunta é, qual é o alimento que está na prateleira Q2? Então, você vai ter que olhar na linha do Q, no número 2, que alimento que vai estar, que figura que vai estar nessa posição? E você vai assinalar. Essa tá fácil. Questão 17. Larissa tem 34 canetinhas e Amanda tem 16 canetinhas. Quantas canetinhas Larissa tem a mais que Amanda? Muito fácil, você vai calcular a diferença aí, né? A Larissa tem 34, a outra tem 16. Qual que é a diferença entre elas? Né? Quantas a mais? Façam a conta. Questão 18. Observe abaixo a sequência dos números. Ela segue um padrão.
680, 682, 684, 686 e tararam, tararam, tararam. Qual é o próximo número aí? Você percebeu? Essa sequência está aumentando ou ela está diminuindo? De quanto em quanto? Você vai ter que descobrir o próximo número da sequência e essa questão está fácil. Questão 19. Observe na tabela abaixo a quantidade de pacientes atendidos em uma clínica durante uma semana. Então, na segunda-feira foram atendidos 52 pacientes, na terça 47, na quarta 38, na quinta 45 e na sexta 53. O total de pacientes atendidos na semana foi de 235. De acordo com essa tabela, quantos pacientes foram atendidos na quinta-feira? Se você prestou atenção na minha leitura, você ouviu a resposta. Se você não prestou atenção, você pode voltar ao vídeo também uns minutinhos aí, que você também vai escutar a resposta. Ou você pode olhar na linha da quinta-feira e analisar quantos pacientes que foram atendidos. Tá muito fácil essa questão. Questão 20. Para a festa da sua filha, Manuela fez docinhos para os convidados. Ela fez 90 beijinhos, 153 brigadeiros e 87 cajuzinhos. Quantos docinhos Manuela fez ao todo, juntando os 3 tipos de docinhos? Então, quanto que tem no total? Você vai fazer a conta e vai resolver. Muito fácil. Questão 21. A figura destacada em cinza na malha quadriculada abaixo é formada por quadradinhos que medem 1 centímetro de lado. Qual é o perímetro da figura? O perímetro é a bordinha, é o contorno. Sabe, vamos fazer de conta que você vai pegar uma fitinha e você vai fazer o contorno desse coraçãozinho aí. Você vai contando por quantos quadradinhos, quantos de ladinho você vai usar. Né? Então, você vai ter que contar quantos ladinhos dos quadrados tem em volta dessa figura. E aí, é só analisar a resposta. Lembrando que é somente o contorno, não é a área, não é para contar quantos quadradinhos tem dentro, hein? Questão 22. Observe os pontos H, I, J e K, destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, quer dizer, do 0 até o 1 está dividido em 4 partes. Então, cada parte representa uma fração, certo? Qual desses pontos corresponde ao número meio, a metade? Quem que está representando a metade aí? Tá fácil esse, hein? É só pensar, a metade está entre o 0 e o 1, né? Então, pensa aí e responde a questão. 23. Marcos foi a um museu e viu uma estátua que media 5,4 metros de altura, medida esta que equivale ao triplo da altura de Marcos. De acordo com essas informações, qual é a altura de Marcos em metros? Era o triplo, era 3 vezes mais alto que o Marcos, dava 3 Marcos. Se colocasse um Marcos em cima do outro, daria 5,4 metros. Qual que é o tamanho do Marcos, então, em metros? Então, você vai ter que fazer a conta aí para descobrir. 24. Uma eleição para representante estudantil. 132 alunos compareceram para votar. Desses alunos, 25% escolheram Pedro como representante. Quantos alunos escolheram Pedro como representante? Para resolver isso, você vai ter que calcular 25% de 132. Mas, se você não sabe calcular a porcentagem, você pode pensar. 25% é a metade da metade, porque metade é 50%, não é? E 25% é a metade da metade. Então, você vai pensar nos 132 alunos e vai fazer a metade da metade. E aí, você consegue descobrir também os 25%. Questão 25. Observe a pirâmide ilustrada abaixo. Então, a pirâmide de base quadrada, né?
E a planificação dessa pirâmide está representada em qual das questões embaixo aí? Qual das figuras? Na figura A, na B, na C ou na D? Então, prestem atenção na pirâmide, porque a base dela é um quadrado e ela tem as faces laterais aí em forma de triângulo. Então, prestem atenção e assinalem a resposta correta. 26. Em uma blitz, 37 carros foram parados. Desse total, após algumas averiguações, 19 carros foram liberados. Qual é a fração que relaciona o número de carros que foram liberados em relação ao total de carros que foram parados nessa blitz? Então, quantos carros foram liberados? 19. Qual é o total de carros? 37. Então, você vai montar a fração e vai assinalar a resposta. Tudo bem? Então, essa é a prova de vocês. Façam com atenção, volte o vídeo se for necessário, tá? Prestem bastante atenção nas resoluções, voltem ao gabarito, assinalem a questão, preenchendo toda a bolinha, preencham corretamente com o nome da escola, o seu nome, a sua turma, manda uma foto para a professora da capa respondida, tudo bem? Então, vai mandar uma foto para mim dessa capa e devolver essa prova na escola. Tudo bem? Fiquem com Deus e até mais.